I hope you are great. Eu espero que todos estejam bem. Vamos finalizar a nossa unidade aí do Different Looks, né? Das aparências. Retomando aqui as atividades do livro. Segunda edição, a parte esquerda. Terceira edição, a capa aqui da parte direita. Hoje nós vamos trabalhar segunda edição, pages 64 to 67, das páginas 64 a 67, e a terceira edição, pages 72 to 75, as páginas 72 até a 75. Antes de começar, eu vou explicar uma parte de um exercício que as duas edições irão fazer, tá? Então, é importante que vocês assistam antes de iniciar os exercises. Então, pessoal, como nós estamos falando aí de aparência física, que é o externo nosso, né, das crianças, dos adultos, isso também engloba o nosso body, ok? Então, quando a gente fala body, que é essa palavra aqui, ó, que está em roxo, nós estamos falando sobre o nosso corpo. Então, the parts of body, my body parts, as partes do nosso corpo, tá? Então, eu vou mostrar aqui cada palavra para que vocês também consigam fazer o exercise. Então, iniciando aqui, ó, nós temos head. Tá vendo aqui? Head, que é a cabeça. Repeat, head. Aqui embaixo, nós temos o nose. Repeat, nose, que é o nariz. Depois nós temos cheek, cheek, que é a bochecha. Abaixo nós temos mouth, mouth, que é a boca. Aqui nós temos o chest. Repeat, chest, que é o peito, né, o peitoral. Abaixo, elbow. Repeat, elbow, que é o cotovelo. E aí forma o nosso arm. Arm, que é o nosso braço, certo? Aqui embaixo nós temos the foot, que é o pé. Foot, quando eu tenho um pé. E feet, quando eu tenho os dois pés no plural, tá? Foot, singular. Feet, plural. E the toes, que são os dedos dos pés, tá? Toes, ok? Voltando do outro lado, a gente vai subir. Nós temos o knee. Repeat. Knee, que é o joelho. Aqui, ó, finger. Finger é o dedo da mão, tá? Toe, o dedo do pé. Finger, o dedo da mão. E aí compõe a nossa hand. Hand, que é a nossa mão. Aqui nós temos waist, que é o pulso, tá? Shoulder, o nosso cotovelo. Neck, o nosso pescoço. Ear é a orelha. E eye, o nosso olho, certo? Então, iniciando aqui os exercises da segunda edição lá na page 64, let's match the parts of the body with the doll. Vocês vão relacionar, ligar as partes do corpo da boneca, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a palavra hair. Então, nós vimos que hair é o cabelo. Liguei aqui no cabelo. E o restante? Então, tem hand, head, arm, nose, eye, ear, tá? Vocês vão ligando cada part of the body, do corpo, ok? Na sequência, next page, virando a página aí 66, look, read and write. There are some pictures of the dolls, vocês têm algumas figuras aí dos bonecos, né? E aqui algumas descriptions, algumas descrições desses bonecos na caixinha. Então a gente vai ter que encaixar
no local correto, tá? Então, um exemplo que eu coloquei aqui, que nós aprendemos na aula passada, é a descrição, pessoal. Então, a gente começa I have, para dizer eu tenho, né? Então, I have black hair, o cabelo preto, and blue eyes, e os olhos azuis. Então, a sequência pode ser o cabelo primeiro e depois os olhos, lembrando que a cor vem antes, tá? Algumas frases aqui não estão completas. Pode estar faltando o have também, o I. Então, vocês vão identificar por onde começar. Eu deixei um exemplo no primeiro aqui. Então, esta boneca aqui, ó, primeiro o cabelo, depois os olhos. Então, nós vimos que ela tem green hair, que é esta frase aqui, essa descrição, e brown eyes, que é o terceiro item aqui dos olhos castanhos, né? Que é meio marrom. Então, nós formamos I have green hair and brown eyes. Então, realmente, eu tenho cabelo verde e os olhos castanhos, certo? Então, vocês vão completar o restante utilizando estes elementos, tá? Vai utilizar uma descrição por vez, não pode repetir, ok? E aí, aqui abaixo também, vocês têm que completar, certo? E aí, para a gente finalizar a segunda edição, na page 67, there are some pictures, vocês têm aí algumas fotinhos em branco, tá? Então, vocês vão desenhar 3 pessoas, vocês podem escolher, pode ser da família, pode ser amigo, pode ser bonecos, tá? E aí vocês vão ilustrar o estilo dessas pessoas, a cor, vão escolher a cor do cabelo e dos olhos. Se for pessoa, vocês devem, né, desenhar aí o cabelo a cor certinho. Se for boneco, vocês podem escolher qualquer cor, tá bom? E aí vocês podem colocar os nomes, né, se for conhecidos, ou se vocês inventarem personagens, podem colocar o nome deles aqui também. Combinado? Então desenha bem bonito e pinta, tá bom? E aí eu vou para a terceira edição, iniciando lá na page 72, na página 72. Então, conforme a teacher explicou lá the body parts, as partes do corpo, aqui também, read and match. Vocês vão ler as partes que tem aqui para ligar no corpo do boy, do menino. Então, um exemplo eu deixei aqui, ó, eye. Então, nós vimos que eye é o olho, né? Liguei aqui para vocês. E o restante? Então, o restante vocês vão fazer. O nose, ear, arm, hair, foot, knee e assim por diante, tá bom? Façam aí com calma. Na sequência, page 73, também, ó, read, look and complete. There are 4 pictures of clowns. Vocês têm aí alguns palhacinhos. E dentro do quadrinho, their descriptions, as descrições de cada um. Então, a gente vai ter que colocar como é o cabelo e os olhos deles. Então, eu formei uma frase aqui, conforme eu expliquei na outra aula, de uma descrição. Então, a gente começa assim: I have black hair and blue eyes. Então, lembra, o I have é para dizer eu tenho, né? E aí, a gente colocou a ordem cabelo, depois os olhos. Então, black hair, cabelo preto, and blue eyes, olhos azuis. Lembrando que a cor vem antes. Então, nós vamos analisar os conjuntinhos que estão no quadrinho para encaixar na figura correta, tá? Eu vou usar um para cada, lembrando que o green eyes aqui está escrito 2 vezes. Aí vocês verifiquem quem tem os olhos verdes aí. Então, no exemplo ficou I have green hair and brown eyes. Porque realmente this clown, este palhaço, tem o cabelo verde e os olhos castanhos, né? Marrom, certo? Então, eu já posso tirar um green eyes daqui e o brown hair, que está aqui, o terceiro item, tá? Não é para repetir este. Aí, vocês vão analisar os outros para
montar a description, a descrição. E para a gente, continuando aqui na mesma página, tem o exercise 12. Look, read and choose. There is a description, vocês têm uma descrição aí por foto, porém 2 fotografias, tá? Apenas uma está correta. Então, você vai ler a descrição e pôr um xizinho em qual ela se refere. Então, ó, I have long legs. Então, nós vimos que legs são as pernas. Long quer dizer que elas são longas, né? Compridas. Quem é essa pessoa? Depois, I have short hair. Então, nós vimos que hair é o cabelo e short são os cabelos curtos. Quem é essa pessoa? Tá? Façam um xizinho aí de vocês. E, para finalizarmos, page 75, color and say. Então, vocês têm 2 kids, 2 crianças, a girl and a boy, uma menina e um menino. And you have to color, vocês vão pintar essas crianças, tá? Escolhendo a cor do cabelo e dos olhos de cada um. Combinado? Assim como a pele também, tá bom? Vocês podem escolher para pintar os personagens de vocês. Então, finalizamos essa unidade, tá? Desejo uma boa semana a todos e nos vemos aí na próxima aula. Thank you. Bye bye.